Falar sobre mediunidade, sobre paranormalidade e espiritualidade sempre dá um nó na cabeça das pessoas. Confundem o que é uma coisa, o que é outra. Então hoje eu vou tirar um pouco da dúvida em relação ao que é ser médium de transporte. Porque ouvimos falar, acredito que você que está aqui nesse vídeo também já tem ouvido, ou você já recebeu ali eu vou falar de diagnóstico, mas nem é essa a palavra, mas que a pessoa chegou para você e falou: você é médium de transporte. E aí você não sabe nem o que é isso, ou às vezes você até trabalha num centro espírita, onde você é médium de transporte, você trabalha transportando espíritos, mas que você não sabe quais são as consequências, o que isso causa, quais são os efeitos, e hoje eu vou tirar essas dúvidas aqui nesse vídeo. Então sejam muito bem-vindos, vocês estão no De Papo com a Lei, meu nome é Fernanda. Vamos falar um pouco mais sobre esse tema, que muitas vezes não é passado dentro dos centros espíritas, até porque pela doutrina e por tudo que eles realizam, eles acreditam estar fazendo corretamente. E quando eu busquei mais informações, né, sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, sobre a paranormalidade, porque nem tudo eu conseguia uma resposta clara dentro de um centro espírita quando eu trabalhei, e por isso eu fui buscar conhecimento e entender um pouco mais, aprofundar sobre o tema, entender por que acontecia certas coisas dentro do centro e que na minha visão não estava certo, né? Porque querendo ou não, a gente acaba ali recebendo um espírito obsessor, um espírito que está ali perdido, ou que foi mandado por outra pessoa, ou um espírito quiumba, que são os que fazem trabalhos de maldade para outras pessoas, e que ali os médiuns de transporte, eles recebem esses espíritos, ou seja, eles puxam esse espírito que está ali numa pessoa que está recebendo atendimento, e nesse momento eles esperam que esse espírito se comunique, ou eles tentam ali de alguma maneira fazer com que esse espírito vá embora e que não retorne mais, ou eles querem levar uma consciência maior para esse espírito, mas que eu via dentro dessa prática que nem sempre os espíritos eles aceitavam ir embora. Às vezes aceitavam naquele momento, quando passava uma semana estavam eles lá novamente, ou seja, o médium ele se desgastou, deu passagem para aquele espírito que é de uma energia muito baixa, ele não tem uma energia elevada, é uma energia muito densa e que exige muito de você, exige muito do médium que está fazendo aquele transporte, e que isso, claro, acabava causando alguns efeitos colaterais aí no seu físico. Talvez se você já passou por isso, você vai me entender agora. Que às vezes a gente sente ânsia de vômito após esse transporte, dor de cabeça, dores no corpo, ou às vezes você até passa aí uma semana bem conturbada para dormir e algumas coisas vão acontecendo na sua vida. Devido a isso, não somente a esse tema, mas vários outros que eu buscava uma informação maior dentro de um centro, e nem sempre era explicado tão detalhadamente o porquê que fazia aquilo, porque era necessário, porquê que tinha que fazer daquele jeito, né? Qual era o intuito de trazer um espírito que não é doutrinado, que está ali revoltado, muitas vezes até já entende o papel dele, já sabe que ele desencarnou, mas não aceita esse desencarne. Outros aceitam, já aceitaram que desencarnaram, mas eles gostam mesmo de fazer maldade. Então eu não conseguia ver qual era o fundamento de você trazer um espírito desse tipo, que não só acontece dentro da Umbanda, como também acontece dentro do kardecismo, e que você tenta ali uma conversa, ou seja, não existe, eu acredito, que um conhecimento tão grande da nossa parte, que estamos aqui encarnados em matéria, para entender o que um espírito desencarnado, obsessor ou quiumba, o que ele pensa, como ele age, e se realmente seria necessário aquela conversa, se só isso seria o suficiente.
E para mim, no meu ver, né, ali do que eu vivi, eu entendia que não era o suficiente você só bater um lero ali com o cara que tá revoltado para detonar a vida do outro, e que isso vai resolver tudo, que nunca mais ele vai voltar, que realmente ele vai falar, então tá bom, então devido a essa conversa eu tô indo embora e tá tudo bem. Não, não era assim que acontecia, né? Muitas vezes eles falavam, teve que amarrar, teve que pegar a força, teve que levar a força, mas para tudo isso você cedeu a sua energia ali, o seu ectoplasma e toda a sua energia que, querendo ou não, dentro de um centro tem que estar elevada, mas que quando você faz esse tipo de prática, você joga lá no pé. Ou seja, tudo aquilo que você ganhou dentro de um trabalho que você deveria ter ganhado dentro de um trabalho espiritual, dentro de incorporações que você realiza ali com seus guias espirituais, que são de alta evolução, você acaba perdendo quando você faz um transporte. Que normalmente esse transporte ele só é feito, já leva esse nome, porque é a puxada, né? Até alguns centros espíritas usam esse nome, puxada e não transporte. Outros utilizam como transporte, outros utilizam como puxada, e essa puxada nada mais é do que você incorporar aquele obsessor que está atrapalhando a vida de alguém que foi ali receber um passe, receber um aconselhamento ou pedir ajuda por alguma causa na sua vida. Então, quais são as causas, né? O que um médium e outra, assim, eu discordo também de falarem que, você é médium de transporte. Nós somos médiums de tudo, desde que a gente pratique aquilo. Então, a gente pode ser médium de ouvir, né? Que tem ali a clareaudiência, a clarividência. Esses são fenômenos que nós podemos desenvolver ao decorrer do nosso desenvolvimento espiritual, ou até mesmo de modo de não estar dentro de um centro. A gente consegue desenvolver esses tipos de fenômenos desde que a gente estude e coloque em prática, fazendo de modo autônomo na sua casa, mas que desde que você não esteja trabalhando para ninguém, e sim para o seu autodesenvolvimento. E aí, quando eles falam, você é médium de transporte, eu entendi e até discordava no momento, porque eu acredito, como eu falei para vocês, que todos nós somos médiuns de tudo, desde que a gente realize aquela prática. A mediunidade, ela nada mais é do que você praticar, do que você exercer, colocar em prática aquilo que você aprendeu. E a mediunidade é quando um espírito, seja ele negativo ou positivo, ele utiliza você como um instrumento para que ele possa se comunicar, para que ele possa ali, usar o seu corpo, mas não incorporado também como as pessoas pensam. Eu tenho até um vídeo, caso você queira entender um pouco mais sobre a incorporação, eu vou falar aqui rapidamente, mas não é o tema de hoje, mas eu tenho um vídeo falando sobre como que acontece a incorporação, porque as pessoas também se enganam achando que incorporação, o guia vai lá, entra dentro do seu corpo e o seu espírito sai. E na verdade não é assim. O guia, ele só acopla a energia dele. É como se você tivesse ali vários botões no seu corpo, que são os chakras. E através desses chakras, que estão ligados, são como botões mesmo, eles se acoplam a essa energia com a energia deles. Então, eles praticamente mandam ali a energia deles, a comunicação deles, o que eles querem falar, os trejeitos, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se movimentar, de dançar. Então, você vai recebendo todos esses estímulos, entrando em contato com a energia do acoplamento do seu guia espiritual. E a mesma coisa acontece também para a energia negativa. Quando a gente fala transporte, é porque a gente está incorporando, entre aspas, que é esse acoplamento. Então, nós estamos acoplando uma energia de um obsessor,
de um quiumba, de um espírito sem luz. Então o transporte ele leva esse nome porque você está dando o seu corpo, emprestando o seu corpo ali para se comunicar com esse espírito. Mediunidade é todo o acoplamento, todo o fenômeno que acontece quando existe o estímulo de um outro espírito, você mais um outro. E a paranormalidade é algo natural, que você não precisa de espírito nenhum, então não é mediunidade, é paranormalidade. Você desenvolve fenômenos naturalmente, que são seus dons, que todos nós temos, como intuição, a clarividência, né? Você consegue ver as coisas se você praticar esse tipo de paranormalidade, de fenômeno. Então, existem vários outros fenômenos paranormais que não é necessário você estar ali com um espírito te auxiliando para isso. Então, você não é auxiliado na paranormalidade, mas na mediunidade, sim. E aí, quando você transporta um guia, né, vamos colocar aí um obsessor, que não é bacana, que ele já tem a energia dele totalmente lá no pé, você também acaba reduzindo totalmente a sua energia. E com isso, pensa você, se quando a gente tem a influência negativa de qualquer tipo de obsessor, mesmo sem fazer transporte, né? Nós estamos ali vivendo nossa vida naturalmente, de repente um espírito, ele foi atraído por você por algum motivo, provavelmente pelas suas questões emocionais, porque quando a gente não está bem emocionalmente, a gente atrai espíritos que estão com a mesma vibração nossa, aquela vibração baixa, né? Se de repente você está com alguma questão emocional, eles são atraídos por isso, é uma fresta muito grande para que você atraia obsessores para sua vida. E tem outras questões, né? Às vezes você acaba ali, sei lá, de repente você está passando num lugar, eles viram que você pode ajudá-los de alguma maneira, talvez eles perceberam em você uma luz diferente pela sua mediunidade, e eles são craques, eles são muito bons nisso, em ler a nossa energia, em ler o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e o que nós estamos passando, e eles aproveitam disso e te acompanham. Então imagina, quem nunca teve um acompanhamento de um obsessor? Todos nós, um dia. E quando nós temos esse acompanhamento de um obsessor, onde eles podem até ir para nossa casa, para o nosso trabalho, nos acompanhar em toda a nossa vida, a gente já sente ali peso nas costas, né? Começa a sentir ali talvez até a mesma vibração que ele, que é tristeza, raiva, ódio, vontade de fazer o mal, e aí você começa a sentir aquela coisa estranha, a irritabilidade. Então, tudo isso é sinal de que você está com o obsessor. E aí já é muito ruim, porque você vai sendo ali sugado, vampirizado. Eles vão tirando da gente toda a nossa energia vital, que é a nossa vitalidade, a nossa alegria, a nossa felicidade, né? A vontade de agir sobre o mundo. Então, eles vão sugando isso da gente. Só que quando você faz transporte é pior ainda, porque você está acoplando, né? Você está ligando aquela energia diretamente nos seus chakras. E aí o que acontece? Uma coisa horrível, porque provavelmente com o tempo você vai ficar doente, porque isso vai te causar um desgaste físico, e também vai acontecer aí um desgaste emocional. Pode até vir a trazer questões emocionais que você nunca viveu e que de repente você vai começar a viver. Porque quando a gente acopla uma energia negativa no nosso corpo, é como se a gente estivesse abrindo feridas, né? Imagine uma energia totalmente negativa entrando no seu corpo, entrando não, mas acoplando no seu corpo e sugando. Então, vai formando vários furos na sua aura. E esses furos, eles não são cicatrizados mais. Eles vão sendo somados. Então, por exemplo, você fez transporte uma vez,
aconteceu aí alguns furos, foi perfurado a sua aura e você ficou com essas cicatrizes que nunca vão sumir. Depois você vai e faz transporte de outro obsessor, de outra quiumba, e aí formam mais buracos na sua aura. Agora imagina, a nossa aura ela tem que estar completa, né? Os nossos 4 corpos, que eu também tenho um vídeo falando sobre isso, que nós não temos somente um corpo, esse físico que a gente pode ver. Os nossos 4 corpos, eles vão sofrendo esse desgaste. É como se estivessem sugando lá parte da nossa pele. Imagine no nosso corpo físico um aspirador muito forte, mas não esses domésticos, é claro. É só uma metáfora. Um aspirador tão forte, a ponto de conseguir arrancar sua pele. E aí aquele aspirador, ele arranca um pouco de pele aqui, um pouco de pele ali, e você vai ficando com a sua pele toda esburacada. É a mesma coisa que acontece nos nossos corpos sutis que nós carregamos. Esse transporte ele é realizado, mas esses espíritos, eles deixam vestígios no nosso corpo. E com isso, somatizando é onde vem as doenças físicas, porque vai somatizando o desgaste dos seus 4 corpos e acontece a doença física quando não começa as doenças mentais, emocionais e depois vai para o seu físico. Então é uma coisa muito séria, algo que já não deveria mais ser praticado, porque é desnecessário. Existem outras maneiras de tirar os obsessores, de afastar, né? Tirar não, porque eles têm livre arbítrio. Por isso que muitos acabam de ser retirados e esperam o médium que retirou ele ou a pessoa no qual estava sendo obsediada, eles esperam lá fora depois que sair do centro e já acoplam na pessoa de novo. Porque a pessoa talvez ela tenha ali uma proteção enquanto está ali, mas ela não tem o conhecimento, não foi explicado para ela que ela precisa manter essa proteção diariamente para que ela não seja vampirizada por nenhum tipo de obsessor. E não é isso que acontece. Normalmente acontece o transporte, a pessoa vai embora aliviada, às vezes deixa de sentir tudo aquilo que sentia, mas aí acontece o inesperado, o que o médium não espera. Aquele obsessor, ele passa a perseguir o médium e não mais a pessoa no qual ele estava obsediando. Ou, se o médium for bom ali, já tem esse conhecimento de autocuidado, ele pode até se proteger, mas em algum momento da sua vida você vai escorregar e você vai deixar uma fresta onde ele vai aproveitar e vai fazer um estrago na sua vida. Pode virar uma bagunça a sua casa, pode estragar seu relacionamento, pode afetar o seu trabalho, pode afetar a sua vida financeira. Então é algo muito sério. A melhor maneira de afastar os obsessores, né, dentro da espiritualidade, onde não tem que usar esse tipo de transporte, onde você não tem que acoplar com essa energia, é você se cuidando com os raios que eu venho ensinando aqui a vocês, né? O raio violeta, que faz toda a transmutação das energias negativas, e aí os obsessores, eles não gostam, porque os raios violetas, eles fazem parte de uma colônia muito grande de guias espirituais, que eles já sabem como atuar diretamente com esses obsessores. Então, de repente, se você trabalha num centro, ou se você trabalha sozinho e sente essa obsessão, ou até mesmo no seu dia a dia, você pode ali utilizar dos raios para se proteger, para se limpar, para se revitalizar. Então não existe nada melhor do que isso. E claro, né, os nossos guias espirituais, porque são eles que vão fazer esse acompanhamento desse obsessor até o plano que ele precisa acessar. Então os guias espirituais, eles já sabem como atuar em outro plano. A gente não sabe como atuar, a gente não tem esse conhecimento, mas eles têm. Então, eles sim podem retirar esse obsessor, né, como é feito de maneira mais consciente, tira esse obsessor, levam para um outro plano,
ali o obsessor vai receber todo o cuidado que ele precisa. Ah, ele não quer, ele não aceita o cuidado, ele já está ciente, né, da posição dele ali no astral, ele quer continuar fazendo mal, então ele tem todo o livre-arbítrio de fazer isso. Só que você não vai mais ser acessado, porque os guias espirituais vão te proteger, você vai se proteger com os raios, e aí ele não vai conseguir mais acesso a você, mesmo que ele tente, ele não consegue chegar. Então é isso que faz com que as pessoas, às vezes, que estão dentro de um centro, adoeçam e não sabem o porquê estão adoecendo. Não sabem porque acontece, às vezes, um caos na sua vida. Está tudo bem e, de repente, você fez ali um trabalho de transporte e a sua vida vira uma verdadeira bagunça. Porque muitas vezes você mexeu com isso, atraiu para você aquele karma, porque além de tudo você atrai o karma da pessoa para quem você está ajudando ali, e aí você fica passando por um caos imenso na sua vida. Então essa é a explicação sobre o que é ser médio de transporte, que não é nada bacana. Eu acho que ainda vai um tempo, né, para tomarem essa consciência, para buscarem um conhecimento mais atualizado, que hoje não é mais necessário fazer esse tipo de desobsessão. Existem outras maneiras até mais fáceis e simples de ser feitas, onde você mesmo pode fazer, desde que você possua conhecimento, desde que você busque esse autoconhecimento, e tudo fica bem mais leve, bem mais tranquilo. Você não traz para a sua vida esse tipo de responsabilidade que não é sua, e sim dos guias espirituais que já sabem como atuar nesse campo que às vezes ainda é tão desconhecido para você, que é o campo do astral. Então eu espero ter tirado essa dúvida de vocês, espero ter ajudado. Sempre pratiquem relaxamentos, meditações para se cuidar em relação a para evitar esse tipo de contato, né? Porque não só através dos transportes a gente acopla com energias negativas, mas a gente também pode ali ser acessado por obsessores e quiumbas quando nós frequentamos qualquer tipo de ambiente, quando nós estamos às vezes em contato com pessoas que não se cuidam. Então nós temos que ter esse cuidado sempre para que isso seja evitado e que você não passe por esse desgaste desnecessário. Porque nós estamos ali vivendo num mundo onde nós não temos uma visão, né, ampla de tudo. Aqueles que buscam um pouquinho mais de conhecimento, que já estão acostumados, né, em trabalhar dentro da espiritualidade, talvez consigam acessar um pouco mais dessa energia. Ou seja, consegue entender se aquele lugar é bacana, ou se ali está um pouco diferente, se você já está sentindo uma coisa diferente naquele lugar que você acessou, ou uma pessoa que veio falar com você, de repente você já começa a sentir, sabe, um incômodo, aquela pessoa, parece que você não vê a hora de parar de falar com ela, porque não tá bacana, tem alguma coisa estranha ali. Então você percebe, você consegue perceber as energias desde que você se dedique a isso. E quanto mais você fazer relaxamentos e meditações, mais abertura você vai ter para conseguir entender as energias, para saber se aquele lugar está bacana ou não. Mas mesmo sem saber, pratique os relaxamentos e as meditações para se protegerem. Eu tenho vários aqui, já ensinei vários para vocês nos meus vídeos. Fica aí a playlist toda do meu canal, caso vocês queiram se aprofundar mais, porque eu sempre falo que um vídeo ele às vezes é somado com outro, e aí você começa a ganhar cada vez mais e mais conhecimento e entender cada vez mais como funciona esse processo espiritual. Eu vou deixar aqui um link no meu vídeo, que eu tenho um relaxamento, aliás é um projeto novo, então eu só tenho um por enquanto, mas com certeza eu farei novos relaxamentos. Então eu vou deixar aqui um link, chama-se Espaço Resonare, então esse espaço é meu e de mais outras profissionais que trabalham com a gente também na parte espiritual e terapêutica. Eu vou deixar esse link caso vocês queiram acessar esse áudio, que é um áudio que vai trazer ali uma conexão sua com a espiritualidade. É muito forte, vai trazer cura do seu passado,
É muito bacana. E logo mais vai ter muitos outros. Eu espero ter contribuído com vocês. Se contribuir, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal para ficar mais atualizado sobre esses assuntos. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.